Como que muitos médicos, eles são traficantes de remédio, eles não são médicos de verdade. Deus promete, não haverá estéril entre vocês. Independentemente de como você interpreta isso, Deus está dizendo claramente que a esterilidade não é uma coisa legal. E é engraçado que Deus fala isso e o povo se esteriliza por si só. E o anticoncepcional, tá na bula dele, eu falo isso no meu curso, ele é uma bomba. É anticoncepcional, mas ele tem poder abortivo e está na bula. Está na bula o efeito abortivo. É que eles usam uma linguagem um pouco mais técnica, mas é explícito. Ele tem potencial abortivo e eu explico isso no meu curso Sexualidade Cristã. Então é isso que a gente está falando, isso que é a grande questão. Não é nem não ter ou ter filho. O que é a vontade de Deus? É essa que é a grande questão. A gente lê, e se a gente lê algo e há uma ordem, então não é um peso para nós. Aquilo que a gente acredita que está de maneira explícita na Escritura, para nós é alegria. Agora, o que acontece muitas vezes é isso. Aqueles que podem ter não querem, aqueles que Deus falou não vai ter ficam desesperados. E o nosso Deus não é o nosso filho, nem a nossa família. O nosso Deus é Jesus. Ele é a razão da nossa vida. É Ele que nos mantém de pé. É Ele quem confere propósito à nossa existência. E eu acredito que é isso que muitas vezes a gente pode ficar nesses dois extremos aqui e idolatrando o que não é para idolatrar. A gente só tem um Deus e é Jesus, não é o nosso filho, não é a nossa família. Muito, muito interessante. Eu sei que teve um período que eu fui muito assediada em relação a isso. Aí eu disse, não dá. É questão de convicção, né, meu bem? Quando Paulo fala que as mulheres serão preservadas pela sua missão de mãe, né? Preservadas, salvas, a palavra ali pode... nesse sentido, existe um grande aspecto de maternidade que a gente não considera como maternidade legítima, mas ela é encarada. Por exemplo, Priscila e Áquila. Nós não temos ali a menção de filhos. Mas aquela mulher foi extremamente frutífera, porque por onde ela passou, na casa dela se firmou uma igreja. Ela é conhecida como uma mulher que abençoou todas as igrejas da Ásia, lá em Romanos 16. Então, eu acho que a gente precisa ampliar um pouco esse conceito, especialmente para pessoas que não têm habilidade, não foi concedida a bênção do Senhor da maternidade natural. Por quê? Porque existem aspectos da maternidade que elas são, inclusive, concedidas a mulheres solteiras. Mulheres que estão inviabilizadas por algum motivo, não tem um parceiro, não é casada. Então nunca vou ser mãe. Então como é que esse versículo se aplica a mim? Se aplica de maneira maravilhosa. Porque uma mulher nas mãos de Deus, quando ela tem essa sensibilidade de ser serva, como diz Maria, né? Aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim, conforme o teu querer. Uma mulher que não tem uma gravidez, não tem uma gestação natural, ela pode gerar muitos filhos. Ela pode abençoar muito outras mulheres, outros homens. Eu conheço muito, o meu ambiente de trabalho sempre foi seminário, né? Então, assim, eu vejo quantos filhos espirituais Deus nos concede quando o nosso coração está aberto para a gente amar e abençoar aqueles meninos, aquelas meninas como mães deles. Toda terça-feira eu dou aula no Seminário Palavra da Vida e de vez em quando eu almoço com as meninas ali, com as seminaristas. Elas ali estão longe da família, um seminário que é um internato. Eu estou ali exercendo um papel de mãe espiritual delas. A gente ri, a gente chora, a gente conversa, a gente discipula. Então, essa maternidade, esse aspecto, né, dessa doação, porque a maternidade em si é a doação. É você se entregar por amor a Jesus para moldar uma vida. Essa oportunidade que talvez você tenha. Você não teve a experiência da maternidade natural, mas tenho certeza que com os seus ministérios, com a sua disposição nas mãos de Deus de ser serva do Senhor, Ele coloca perto de você pessoas que você se doa para aquela pessoa, você se entrega, ela vem, você modelo, você abre a sua casa, você abre a sua vida, ela participa. Então, esse tipo de gestação, que não é de útero, mas é de coração, ela é valiosa e ela tem sido perdida nas igrejas. Nós vivemos uma vida muito individual como mulheres. Eu tenho desafiado as mulheres do meu contexto, especialmente aquelas que já estão aposentadas, que já criaram seus filhos, que já têm uma vida um tanto menos restrita, a olharem com estes olhos para as meninas e meninos da igreja. Há crianças que se convertem que não têm os pais crentes. Eles podem ter mães espirituais. Então, esse lado da feminilidade, ele precisa ser resgatado, porque a gente tem muitos modelos bíblicos de gente que foi bênção na mão de Deus e nunca colocou uma criança nessa terra, mas abençoou filhos de outras mulheres.
porque teve uma visão de adoção espiritual. E nós precisamos ser generosas. Nosso tempo de vida é para sermos generosas. Esse tipo de generosidade, ele abençoa, inclusive quando a gente tem os nossos filhos e eles veem em nós casa aberta, vida aberta. As minhas filhas tiveram muitas oportunidades de conviver com pessoas nessas condições. E elas mesmas se tornaram assim, gente que aprende a olhar para a necessidade de outro com olho de mãe. E isso acaba multiplicando gerações, é um legado, sabe? Então, talvez esse aspecto da maternidade precise ser mais discutido também. Em que ponto uma mulher que não tem condições de gerar sendo casada ou não sendo casada, que é a única condição da maternidade abençoada, né? Há mulheres que infelizmente tiveram uma vida sexual que não foi aprovada por Deus, geraram filhos, elas são mães. Mas no contexto bíblico, a maternidade está vinculada a um casamento. Mulheres que não desfrutam de um casamento por viuvez, por separação, por divórcio, são salvas por Jesus, se tornem mães espirituais, vão ser bênção na vida. A solidão vai desaparecer, a falta de propósito vai desaparecer, você vai deixar legado na vida dessas meninas, desses meninos. E como Deus fica feliz quando a gente é hospitaleiro e generoso. É mandamento. Verdade. É um mandamento da maternidade espiritual. Só no céu a gente vai ver quantos frutos. Eu ganho presente das mães. Olha aí. Tá vendo? Eu ganho presente das mães. Todo dia das mães eu ganho presente. Olha aí, né? Então, realmente, isso é importante. Essa questão que o pastor falou do anticoncepcional é bem interessante. Eu sou farmacêutica, então, realmente, isso que ele falou é fato. Mas É você uma já ouviu, bomba. quantos pastores você já ouviu falando sobre isso? Fala, é muito difícil, Não é só isso. né? É uma bomba. olha, perda de Terrível libido, pro corpo. perda de libido, AVC. AVC, Perda de libido eu falo assim câncer. porque câncer. de mama, principalmente. Agora, vamos falar da libido. A perda de libido é um dos assustador. piores. Assustador. Na minha igreja eu falei sobre isso, expliquei, mostrei, li a bula pra eles. As pessoas vieram me relatar depois. Eu sou outra mulher. Eu sou outra mulher. A minha esposa tinha muita enxaqueca. Muita. Eu não tinha estudado nada sobre isso ainda. E aí, ela tava grávida. Aí eu falei, mas você não tá tendo dor de cabeça? Ela disse, não, quando eu não tô tomando anticoncepcional, não tem. Eu não tinha estudado ainda sobre esse assunto. E aí, anos depois, tendo informação, aí eu me lembrei da minha esposa, ela me contando no período da gravidez. Então, mas se a ciência diz, né, quem é a gente pra questionar, né? A ciência virou um deus, né? Se tornou um deus, né? Se tornou um deus. E as pessoas, infelizmente, não sabem o quanto que... Quer dizer, eu acho que já estão começando a saber o quanto que a indústria farmacêutica, inúmeras vezes, e agora a indústria da medicina, se tornou um negócio, assim, completamente inimigo da gente. Inúmeras vezes. Eu falo por experiência própria, como que muitos médicos, eles são traficantes de remédio. Eles não são médicos de verdade. Eles, ao invés de ir na causa do problema, eles vão lá e te empurram um remédio. No meu caso, eu tinha lá... eu tinha queimação e toma aqui, eu acho que é omeprazol. Pá! Aí você toma um omeprazol, depois tem que tomar um outro para resolver o problema que o omeprazol gerou. E ao invés de falar, olha, você tá dormindo, comendo e indo dormir, isso faz mal. Olha, esse tipo de comida aqui não faz bem para você. E você tem que mudar o seu hábito alimentar. Fiquei 10 anos tomando omeprazol, aí quando um médico falou, não, é isso aqui que tá errado, seus hábitos. Mudou meus hábitos, não gastei mais nenhum real, não fiquei viciado em remédio. E é isso que acontece, só que as pessoas hoje, principalmente a partir do iluminismo, isso vai se desenvolvendo e chegamos a esse ponto em que a ciência diz... Quem é essa moça, gente? A gente trata ela como se fosse um deus mesmo. A ciência diz. Não existe a ciência diz. O que existe são cientistas. Eles mentem e eles são limitados. Até o século XIX, por exemplo, eles acreditavam em evolução, na teoria da biogênese, que de um pedaço de roupa podre, poderia surgir ratos, poderia surgir vida. Então, Francisco Redi e depois Louis Pasteur aniquilaram essa teoria. Mas até o século XIX eles acreditavam nisso. Esses dias atrás o ovo fazia mal, agora o ovo já faz bem. Quantas loucuras! A gente não está condenando a ciência. A fé cristã nunca foi contrária à verdadeira ciência. Mas a genuína fé cristã tem um grande problema com a falsa ciência. Com a exploração da ciência para vender remédio para pessoa que não precisa. Enfim, e isso também se dá com o anticoncepcional. Mas como o ser humano é assim, se todo mundo faz, se todo mundo fala, ninguém nunca ousou falar, e quem ousa falar é teoria da conspiração.
Faz o teste. Só você fazer o teste. Para de tomar essa droga pra você eu ver. sou experiência própria. Eu tomei 2 anos. Os primeiros 2 anos de casamento. Depois, eu percebi justamente isso. A questão da libido sexual. Eu sentia dores, eu fiquei inchada. E eu disse, eu comia normal, sempre tinha uma boa alimentação, tomava A partir água. dali, E pronto. aí eu disse, não, tem uma coisa errada, tem uma coisa. Eu nunca tive isso antes de casar, porque agora depois que casei, né? Que eu comecei a tomar depois que casei, né? Eu casei, como é que pode isso? E aí eu fui investigar tudo, e fui pra bula, olhei e disse, não, peraí, fazer um teste, tirei. Tenho 23 anos de casar, então 21 anos eu não uso, né? Por 21 anos. E, nossa, logo que eu parei, desinchei, já comecei libido voltou. Não, mas, Vida normal. não, mas você Vida nota que o seguinte, sabe que a gente falou sobre isso na minha igreja, e aí a gente foi para os pequenos grupos. E aí a gente foi, cada mulher foi contar um pouco a sua experiência. Aí contaram até outros tipos de métodos contraceptivos. Uma irmã, por exemplo, contava, eu não lembro qual era o método que ela usava, a injeção, eu não lembro o que era. Que ela conta que ela definhava. Ela definhava. Ela ficava horrível. Quando ela tomava lá o procedimento, fazia lá o procedimento, ela emagrecia, era horrível. Mas tudo vale em nome da esterilidade. Olha como é gostoso ser estéril. Tudo vale, todo o sofrimento, a dor, tudo em nome de não ter mais uma herança. Olha como que é a mentalidade atual. E então, é por isso que essas coisas caem. E é interessante também saber quem que surgiu, né? Quem inventou a pílula anticoncepcional. Aí você vai estudar um pouquinho, você vê lá um monte de gente feminista por trás, Margaret Sanger, essa galera toda por trás, que era eugenista. Ela que inventa, que ela começa com o termo controle de natalidade, ela que cunha o termo. Ela, inclusive, foi presa nos Estados Unidos. O juiz disse o seguinte: aqui nesse país ninguém vai dormir com os outros com a ideia de que não vai ter filho. Você vê como que era a cultura antigamente, como que era a percepção antigamente. Então, e a gente foi aceitando essas coisas e as pessoas estão sofrendo na pele, justamente porque muito disso tem a ver com a ideia... É culpa nossa, obviamente, do coração. O feminismo é apenas aquilo que vai dar voz, mas a culpa é sempre nossa. Sempre nossa, e isso reflete então até na saúde das mulheres, até a saúde das mulheres está sendo afetada por conta dessas coisas e porque, infelizmente, pouca gente fala e aquele que fala é boicotado. Vamos torcer para que não seja boicotado aqui, porque a gente tá falando.